Graça e paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar um versículo do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 18. Está escrito assim: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Vi o Senhor, e disse que ele lhe falara estas coisas. Esse versículo está dentro do contexto. Se você abrir o Evangelho no capítulo 20, o Evangelho de João, está escrito que na madrugada, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro para ungir com especiarias o corpo de Cristo. E chegando lá, ela constatou que a pedra estava removida e o túmulo estava vazio. Então ela correu retornando aos discípulos, dizendo que haviam levado o corpo do Senhor. E ela anunciou a Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. E estes saíram correndo. O discípulo a quem Jesus amava correu mais rápido que Pedro, chegou primeiro, mas não entrou no túmulo. Pedro chegou depois, entrou no túmulo e viu ali que o túmulo estava vazio, a pedra revolvida, os lençóis sobre a pedra onde havia sido depositado o corpo do Senhor. E diz o texto bíblico que o discípulo a quem Jesus amava creu que Jesus havia ressuscitado. E eles retornaram, né, meditando e pensando nessas coisas. Mas Maria ficou ali ainda chorando, né, vendo o túmulo vazio. De repente ela levantou os olhos e viu que havia dois anjos ali dentro do túmulo e perguntou para ela: Mulher, por que choras? E aí ela falou: Por que levaram o meu Senhor? E enquanto ela estava ali chorando, um homem se aproximou dela e disse para ela: Mulher, por que choras? Perguntou novamente. E ela respondeu: Por que levaram o meu Senhor? E ela achava que estava conversando com um jardineiro. E ela perguntou: Senhor, se o Senhor levou o corpo do meu Senhor, então me dizem que eu vou lá e vou buscá-lo. E aí de repente aquele homem falou para ela: Maria, e ela reconheceu a voz do Senhor. E então ela falou em hebraico: Rabone, e correu para abraçá-lo. E ele diz: Não me detenhas, porque eu não subi ao meu Pai e o vosso Pai, ao meu Deus e o vosso Deus. Vai e dize aos meus irmãos. E ela retorna com muita alegria, né, confortada, feliz, né, e quando ela volta aos discípulos, diz: Vi o Senhor. Uma expressão muito forte. É uma declaração de fé que atesta e confirma que ele ressuscitou. Mas se você lê em outros evangélicos, diz que os discípulos não lhe deram muito crédito, achavam que ela estava alucinando porque ela estava muito triste, chorando e muito abalada. Não deram muito crédito a ela. Então, quando estavam os 10 reunidos, a portas trancadas, Jesus apareceu no meio deles e os saudou com essa saudação que eles conheciam muito bem: Paz seja convosco. E aí eles ficaram atemorizados, mas ao mesmo tempo felizes, porque eles estavam vendo Jesus ressurreto. Jesus apareceu no meio deles. Jesus não bateu na porta e pediu para entrar. Jesus apareceu com o corpo glorificado. E a alegria tomou conta deles. Jesus sauda eles mais uma vez: Paz seja convosco. Repete essa saudação. Eles são tomados por uma alegria muito grande. E Jesus diz: Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então recebei o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles. E diz o texto sagrado que na sequência Jesus falou: aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aquele a quem reterdes serão retidos. Então Jesus aqui sintetiza a missão da igreja, de estar enviando os seus apóstolos, que estão ali representando o fundamento, né, os pilares da igreja, do cristianismo, enviando eles ao mundo para cumprir essa missão da testemunha da ressurreição de Cristo, porque foram testemunhas oculares, e também dizendo para eles que eles receberiam uma capacitação, né, espiritual enviada do céu para se cumprir a promessa, né, receber o Espírito Santo. E também ao mesmo tempo uma autoridade capaz de perdoar e de reter pecados. A autoridade foi delegada à igreja. Então, queridos, a lição que nós tiramos daqui, né, se você olhar aqui na sequência do texto, havia um discípulo que não estava presente ali, só tinha 10 quando Jesus apareceu para eles. E esse discípulo era Tomé, chamado Dídimo, que não estava presente ali. E quando os discípulos relataram para ele: Vimos o Senhor, ele duvidou, ele não creu. E ele disse: Só creio se os meus dedos tocarem nas suas mãos, nas suas feridas, né, e eu puser a mão do seu lado. De maneira nenhuma o crerei se assim não for. E diz a Bíblia que depois de 8 dias Jesus apareceu novamente para esses discípulos e Tomé estava presente.
e eles estavam à porta trancadas mais uma vez. Jesus se apresenta e sauda mais uma vez a eles, dizendo: paz seja convosco. E aí Jesus vai logo direto em Tomé e diz: Tomé, chega aqui, coloca as tuas mãos aqui nas minhas feridas e aqui no meu lado. E quando Tomé se aproxima e coloca a mão nas feridas de Jesus, no lado de Jesus, cai de joelhos dizendo: Senhor meu e Deus meu. E Jesus fala para ele: Tomé, tu crestes porque me vistes, mas felizes são os que não me viram e crerão, por causa, né, dessa mensagem que será pregada em todo o mundo. E diz o texto bíblico que Jesus operou muitos outros sinais miraculosos ali naquela época entre os seus discípulos, na presença deles. Mas o que está escrito nos evangelhos foram escritos para que possamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é o Cristo vindo de Deus, o Messias prometido do Antigo Testamento, e para que, crendo nessa mensagem e nesse testemunho vivo, apostólico, que está documentado nos evangelhos, possamos ter vida no seu nome. Que você seja crente e não incrédulo como foi Tomé, e que você creia, embora você não vê ou não veja, mas creia de todo o seu coração, porque a salvação é pela fé. O apóstolo Paulo escreve em Efésios 2:8: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Creia de todo o seu coração para a salvação da sua alma. Se arrependa dos seus pecados. Se humilhe diante de Deus, porque o reino de Deus é chegado, e felizes são os que se esforçam para entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos estão entrando por ele. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, vivo ele está, e fez uma promessa que voltará para buscar a sua igreja. Cabe a mim e a você crer de todo o coração, crer que ele ressuscitou, crer no testemunho apostólico, crer no testemunho da igreja, crer no propósito que Deus tem para você e para mim, que é a salvação de nossas almas. Crer no presente que ele nos oferta, a vida eterna, e crer na esperança da vida futura, a ressurreição, tá? Tenha certeza que ele é fiel para cumprir o que prometeu. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida e convidar você nesse instante a abrir seu coração e convidar Jesus para entrar na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família. Se arrependa, crê de todo o seu coração para a salvação da sua alma, que é a palavra que o apóstolo Paulo disse ao carcereiro de Filipos, dizendo assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então vamos orar convidando a Jesus e confessando o nome dele como Senhor e Salvador da nossa alma. Repita comigo essa oração e diga assim: Senhor Deus, Criador do céu e da terra, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, que ele é o Filho de Deus, que ele veio ao mundo para nos salvar, que ele morreu crucificado numa cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Hoje a pedra está revolvida e o túmulo está vazio, porque vivo ele está, e já apareceu por espaço de 40 dias aos seus discípulos. Esse é o testemunho apostólico, está nos evangelhos, e eu creio de todo o meu coração. Jesus, entra no meu coração, na minha casa e na minha família. Faça de mim o tipo de pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Perdoa os meus pecados, lança no mar do esquecimento e escreve meu nome no livro da vida. Me abençoa com paz, saúde e prosperidade. Eu creio em ti, Jesus, e confio em Deus, e sei que o Senhor voltará para nos buscar. É a oração que eu faço no nome precioso de Jesus. Amém. Se você orou assim, que Deus te abençoe poderosamente. Então eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome poderoso de Jesus. Um beijo no coração e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.